Mateus 14, verso 22, diz assim: imediatamente após Jesus insistir com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Amém. Irmão, hoje no nosso seminário eu quero falar um pouco sobre ousadia. Ousadia nós precisamos. Você precisa entender que tudo que existe em nós foi criado por Deus, é útil. A sua ira é útil. A sua raiva é útil. Foi Deus que criou, colocou isso dentro de você. Você tem livre-arbítrio. Tudo que Deus, todo sentimento que existe em você é útil. A inveja é útil. Teu sentimento de inveja é útil. Porque o homem mais poderoso do mundo é aquele que domina a si mesmo. Então você tem inveja, mas você sabe, não, esse é um sentimento que eu preciso controlar, não é por aí o caminho, então você vai dar valor a outras coisas mais nobres. Mas se Deus colocou essa, vou assim usar entre aspas, essa controvérsia dentro de você, é porque isso é útil. Existe algo em nós que nós chamamos de ousadia, intrepidez, e não vemos em qualquer um. Davi foi um homem ousado. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi não tinha força para levantar uma espada, irmão. A ousadia dele o fez ir para a guerra com uma funda e uma pedra, enfrentar um gigante com uma armadura que pesava umas 5 vezes o peso de Davi. Isso foi o quê? Foi a habilidade de Davi que o levou àquela peleja? Foi a sua estratégia de guerra? Não, foi uma ousadia. Uma ousadia que vinha fundamentada no conhecimento de um Deus que ele sabia por experiência que era esse Deus que o tinha livrado de um urso, de um leão. Então, essa coisa chamada ousadia é ela que move a nossa vida. Eu entrava nas igrejas e eu ouvia orações tipo: Deus abençoa o meu pão de cada dia, Deus abençoa o estudo do meu filho, Deus abençoa a faculdade do meu filho, Deus abençoa uma porta de emprego para o meu filho. Um dia eu fiquei revoltado, eu falei: que desgraça. Eu comecei a ter ousadia: Deus, eu não quero emprego, eu não quero dinheiro, eu quero te servir. Usa-me ou mata-me. Os que pediram porta de emprego
talvez estejam por aí, bem empregados. Quem sabe eles até não sejam salvos. Mas uma coisa é certa: quando Jesus chamar o seu exército lá em cima para galardoar, o meu galardão vai ser diferente do deles. Amém, meu irmão? Você tem que ter alguma ousadia. Enquanto todo mundo orava, Deus abençoa, abre as portas, enche a igreja, eu ouvia isso. Eu sentava num barranco aí debaixo dos seus pés e dizia: Deus, essa cidade está muito quieta. Levanta uma voz que incendeie essa cidade do Rio de Janeiro. Deus falou: hã? E ele levantou uma voz que incendeia a cidade do Rio de Janeiro. Eu não pedi para ele levantar a mim, mas hoje sou eu o homem que faz diferença. Quando se fala em debate sobre a intolerância religiosa, não tem jeito. Cada um que está no debate tem o fantasma do pastor Tupirani na sua cabeça. Eles mencionam coisas do que eu falo, mas não têm coragem de tocar no meu nome. Então, irmão, ousadia, intrepidez. Claro que não é ousadia e intrepidez aleatória. Ela é fixa, ela é presa a Cristo Jesus. Não é uma ousadia, eu sou um cara ousado. Cuidado, vai para a guerra e vai morrer como inútil. Não, sou ousado nas coisas de Deus, naquilo que Ele me autoriza. Existe dentro de mim uma bomba prestes a explodir. Se Ele disser explode, explode. Se Ele disser não, segura a tua onda, opa, seguro minha onda. Mas eu tenho que romper. Eu não posso ficar debaixo de um sistema sufocado. É a minha ousadia que vai fazer diferença na minha vida, como a ousadia de Davi. É a intrepidez, né? Jonas falou o quê? Jonathan, né? Filho de Saul. Jonathan falou o quê? Aqueles incircuncisos filisteus lá, vamos contra eles. Porque para Deus não faz diferença de dar livramento se com um ou com muitos. Se com um ou com muitos, não faz diferença. Vamos pedir um sinal a Deus. Vamos deixar eles nos verem. Se eles disserem, chegai-vos para cá, esse é o sinal de Deus. A gente parte para cima deles. O resultado. Teve um homem em Israel que em uma batalha, apenas um homem, matou 300 homens. Um homem matou 300 homens. E ele segurou a espada tão fixamente que depois ninguém conseguia tirar a espada da mão dele. Para abrir os dedos dele foi uma dificuldade. Você acha que isso é natural? Um homem em uma guerra lutou com um, venceu, lutou com dois, venceu. Vencer 300? De onde vem esse fôlego, essa força? Intrepidez e ousadia, irmão, é algo que está dentro de nós. Mas se nós aceitarmos sermos sufocados pelos conselhos da covardia, nós nunca seremos nada. Nós temos uma frase, e esta frase veio direto do trono de Deus: faremos o que nunca foi feito. Veremos que nunca foi visto. Quer ver alguma novidade de Deus? Quer ver o sobrenatural? Faça alguma coisa diferente. Seja valente ao ponto de chegar diante de Faraó e dizer: assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo. O cara está ali com um exército, pode te dizer assim: esquarteja esse cara. E você chega lá e diz: assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo. É muita ousadia. É confiança demais, é intrepidez. Então essa ousadia, vamos com a misericórdia de Deus, dar uma olhadinha em alguns pontos aqui, né? Então veja, já lemos o texto, vamos pular diretamente aqui no 25, na quarta vigília da noite, isso pode ter sido depois das 3 da manhã, né? Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram o quê? Aterrorizados e exclamaram:
é um fantasma, e gritaram de medo. Ora, eles não andavam com Jesus? Não eram discípulos? Eles não estão convivendo com o sobrenatural? Irmão, a verdade é que estava muita gente olhando para o Jesus carne e osso, mas ainda não haviam atentado para a realidade do sobrenatural que estava sobre a vida daquele homem, daquele carpinteiro Jesus de Nazaré. Tem muita gente que anda com Deus, mas não está pronto para receber o impacto do sobrenatural. Muita gente está andando com Deus, muita gente está dentro da igreja, mas quando nós dissemos assim, irmão, vamos clamar para que a espada do judiciário faça justiça. Peraí. Será? Como é que é? Irmão, Deus está procurando é marginal. Não. Peraí, como é? Marginal? Eu não sou marginal, não. Eu sou um cidadão de bem. Cidadãos de bem estão lá fora. Aqui dentro é lugar de marginal. Aqui dentro é lugar de quem quer ser igual ao seu Senhor, crucificado como marginal. Quem quer ser um bom cidadão, meu irmão, é daquela porta para fora. Daqui para dentro são os renegados. São os que pertencem à caverna de Adulão. Os desgostosos da vida. Os revoltados com o sistema. Esses são chamados cá para fora. Quem não tem essa visão é da porta para fora. Então, meu irmão, muita gente, olha, eles não conheciam Jesus? Conheciam ou não conhecia? A figura de Jesus para eles era um mistério? Não. Mas quando Jesus mostrou para eles o sobrenatural, eles entram em desespero, eles gritam, e eles olham para Deus e chamam de fantasma, assombração, diabo, demônio. É assim exatamente com a igreja. Deus não pode se manifestar plenamente, porque vai ter gente correndo, se atropelando pela porta. Daniel contemplou o sobrenatural. O que aconteceu com ele? Caiu por terra. Quando o anjo começa a falar com ele, meu Senhor, eu estou tremendo. Desculpe, mas eu não posso nem te ouvir, eu não consigo ficar de pé. Aí ele pôs a destra sobre Daniel e disse, calma, homem muito amado, o Senhor é contigo, ser fortalecido. Aí Daniel disse, agora eu estou fortalecido, meu Senhor, fala que o teu servo ouve. Todo mundo é valente. Quando Deus se manifesta mesmo dizendo, olha, eu sou o que sou, aí meu irmão, muita gente foge. Mas nós precisamos, nós, geração Jesus Cristo, precisamos nos preparar, irmão, para andar com Deus. Andar com Deus, ser íntimo. Quando Ele se manifestar, é o Senhor. Acabou a história. O que os discípulos disseram aqui? É um fantasma. Aí Jesus diz assim, não temas, sou eu. Jesus por acaso falou assim, não, eu sou Jesus, o vosso mestre. Ele falou isso? Não, o escritor aqui diz que ele falou, não temas, sou eu. Ele não disse o nome dele. Eles continuaram achando que era um fantasma, exceto Pedro, que quando ouviu a voz, identificou. Ele não falou o nome dele. Não temas, sou eu. Pedro identificou a voz do seu mestre. Como está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Pedro identificou a voz do seu mestre e disse, Senhor, já que és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E os outros? Não tiveram a mesma ousadia, não tiveram a mesma intrepidez, não tiveram a mesma valentia. Tem pessoas, mas pisar ali é um risco, caramba, as ondas, é um risco. Quantos querem correr risco para chegar mais perto de Jesus? Acabou, irmão, vai para casa. Pode ir para casa. Quantos querem correr risco
para estar debaixo do altar do Todo-Poderoso? Quantos querem correr risco para chegar mais perto de Jesus? Tem gente que está resguardada dentro dos seus conceitos, do seu ser um bom cidadão na sociedade, está bem guardado dentro da sua casa. Jesus está querendo se aproximar de quem quer correr risco para chegar até Ele. Pisar naquelas águas. Muita gente já identificou Jesus de muitas maneiras, mas não ousa correr o risco de andar sobre as águas. Andar sobre as águas é andar sobre as circunstâncias. As águas em movimento representam o sistema do mundo, que muito em especial é o sistema político. Quem quer correr risco para se aproximar de Jesus? Davi correu risco. E o reinado dele foi tipificar o reinado messiânico. Fala sério. Tem que ser muito homem de Deus para isso. Para hoje você, assim como você estudou a vida de José, vai estudar a vida de Davi. Você vai descobrir coisas tremendas. Porque Davi tipifica o reinado messiânico, o reinado de Cristo sobre a terra, que vai acontecer durante 1000 anos. Quer saber o que vai acontecer no milênio? Vai estudar Davi. Um homem que chegou tão próximo de Deus que foi chamado homem segundo o meu coração. Mas quem quer correr risco? Quem quer descer no vale para encarar Golias? Quem quer acreditar que basta uma pedra, basta uma palavra para o gigante cair? Então, meu irmão, quando Deus se manifesta com o sobrenatural, faz uma seleção violenta. Muita gente quer ir para a igreja socialmente. Por aí, como nós vemos, tem pessoas que partem das suas casas para dentro da igreja e os seus objetivos são simplesmente chegar lá na igreja e vender seus produtos. Eu conheci gente que ia para a igreja porque tinha cliente de gravata dentro da igreja, tinha irmãos que eram representantes comerciais, então ia vender coisas dentro da igreja, ia anunciar seus produtos e tal, ia botar coisa em mural e tal. Não é esse o objetivo. Tudo isso pode acontecer, mas o objetivo que leva um homem de Deus até a igreja não é isso. Você tem que ir em busca do sobrenatural, né? Tem que ir em busca do sobrenatural. Então, quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritavam de medo, mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas. Eu vi um pastor pregando, achei bacana a pregação dele. Ele é bem cômico, aquele que fala sobre relacionamento de casais. Esse aí, Cláudio Duarte. E ele estava pregando justamente sobre esse texto aqui. E ele falou assim: vai acontecer que quando os apóstolos estiverem reunidos na igreja deles, uns vão dizer assim: eu vi Jesus andando sobre as águas. O outro: eu também vi. Mas vai ter alguém que vai poder dizer assim: não, eu andei sobre as águas com ele. Irmão, não é só o que se vê, mas é o que se vive. A maior experiência de um cristão não é o que ele ouve falar. Jó declarou: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, com essa experiência, meus olhos te veem. Então, atente para isso. Muitos vão ficar vivendo só o que viram. Muitos vão ficar narrando, falando, testemunhando do que viram. Tá bom, isso tem um poder. Mas outros vão testemunhar do que viveram. Isso é 1000 vezes mais poder. Quando eu falo aqui, irmãos, o homem que estão tentando parar hoje é um homem que já conversou com anjos, que já foi arrebatado, não sei se primeiro, segundo ou terceiro céu, mas foi. Contemplei coisas tremendas, mergulhei num rio de água cristalina. Trouxe mensagens do além, vamos assim dizer, de cura.
para uma mulher que era estéril e 3 meses depois ela estava grávida, depois de anos e anos de tratamento que nada resolvia. E eu digo, é esse homem que querem parar. Impossível. Ninguém me para. Eu não respeito a morte, não temo ao mal. Eu não acredito no mal sobre a minha vida. Se um dia uma espada passar e separar minha cabeça do corpo, isso não é o meu mal. É impossível alguém me fazer mal. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, e eu sei a quem amo. Então, veja aqui, então Jesus, no verso 29, lhe respondeu, vem, e Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ora, se Pedro disse, Senhor, me manda ir ter contigo, queria uma experiência tremenda, foi ousado, Jesus imediatamente, vem. Você sabe que, meu irmão, Jesus está doido para dizer vem para todo aquele que quer uma experiência espiritual tremenda. Já que você não foi embora, vai agora. Jesus está louco para dar uma experiência tremenda a alguém ousado. Porque ele sabe que esse que tiver uma experiência tremenda vai ser uma tocha viva nas mãos dele. Ele sabe disso, irmão. Imagina, Pedro depois negou Jesus 3 vezes. Tá, mas a memória de que ele andou sobre as águas. Aquilo ressuscitaria de qualquer forma. Então, Jesus está pronto a dizer, vem. Quando você disser assim, Senhor, me dá poder para abalar o mundo. Ele, toma, vem cá. Só que muitas pessoas estão, enquanto um desce do barco, corre o risco, olha e quer se aproximar de Jesus, outros querem ficar no comodismo lá do barco. Onde é o lugar mais seguro? O vento está batendo, as ondas estão assolando. Diz que o vento estavam sendo fustigados, o vento era contrário, fustigados pelas ondas, pois o vento era contrário. Diz o verso 24. Então, o barco está abalado, as ondas estão batendo. Onde você quer ficar? Dentro do barco ou sair no meio do mato? É maluco? Eu te digo uma coisa, meu irmão, Jesus só conta mesmo com maluco. Os cidadãos coerentes, irmão, eu tenho uma palavra muito equilibrada. Irmão, eu sou uma pessoa de sabedoria. Esses vão ficar dentro do barco, meu irmão, morrendo lá. Só os loucos é que vão ousar pisar numa onda e sair em direção a Jesus. A mensagem do Evangelho, meu irmão, é para os loucos. Tem uma expressão na Bíblia que eu acho ela muito incrível, que diz, até mesmo os loucos não errarão o caminho. Eu acho que isso tem um mistério. Por que essa expressão na Bíblia, até mesmo os loucos não errarão o caminho? Outras versões dizem, nem mesmo os loucos errarão o caminho. Eu acho que isso tem um mistério. Eu acho que essa glória de Deus é mesmo para os loucos, para os fanáticos, para os obstinados. Aí diz, então Jesus respondeu, vem. Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas. Mas ele andou por sobre as águas aonde? Para qualquer canto. Na direção de Jesus. Não adianta uma ousadia mal direcionada ou sem direção. Então, não adianta. Pô, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que... Tá, tu tem sim, e faça. Na direção certa. Não adianta dizer, eu vou fazer. Repara que Pedro é ousado, mas ele diz, Senhor, eu vou ter contigo sobre as águas? Não. Senhor, me manda, ou seja, dá uma palavra a respeito disso, para que eu ande sobre as águas. Jesus falou, vem. Quando Pedro recebe a palavra, ele diz, opa, vou nessa. Ele vai, mas ele vai em direção a Jesus. Não adianta querer andar
em outra direção. A direção é a de Jesus. Ele disse: vinde após mim. Então, você tem que seguir a direção de Jesus. A tua ousadia, fundamentada na palavra, né? Ela está dentro de você. Quando você quer colocá-la em prática, você diz: Deus, me dá uma palavra. Quando Ele te dá a palavra, aí você explode para o mundo inteiro. Amém? É assim. Nós temos pedido palavras. Aqui nesse ministério, se Deus não falar, a gente fica quietinho. Que nem castor dentro da toca, né? Que nem coelho dentro da toca. Agora, a hora que Jesus dá uma palavra, meu irmão, o coelho se transforma em dinossauro e sai pisando tudo que vê pela frente. Assim é o ministério Geração Jesus Cristo. Eu aprendi a andar somente quando Jesus dá uma palavra. E a atual palavra é essa: é guerra em oração contra o judiciário. Bem-aventurado que entender isso e que entrar nessa batalha, porque a vitória já é certa. Agora, Jesus não está convocando pessoas para dar a vitória. Ele está convocando pessoas para receberem galardão, porque a vitória já é certa. Então, Pedro tem ousadia, mas não vai. Ele pede uma palavra, recebe a palavra, vem, então ele vai. Mas ele vai na direção de Jesus. Verso 30. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Senhor, irmão, entenda uma coisa. Sempre que você receber uma palavra sobrenatural, você vai ter ventos contrários. Sempre. Vai ser sempre assim. Quando Deus falou assim: vai para a tua casa e funda a tua igreja. Que eu cheguei aqui. E aí comecei, na inocência, né? Eu achava que todo mundo era crente mesmo. Aí comecei conversando com alguns pastores, algumas pessoas, e falei assim: Deus mandou fazer a obra lá no Santo Cristo e tal. Que é isso? Mais uma igreja? Era o que eles diziam. Mais uma igreja? Se fosse mais uma igreja, meu irmão, para que você teria subido esse morro tão sacrificante para vir até aqui? É porque não somos mais uma igreja. Por onde você passou? Você passou por umas 10 ou 20 igrejas, não passou? Por que você não ficou perto de uma delas, que era muito mais fácil? Porque o Espírito Santo te tomou pela tua mão direita e te trouxe até aqui. Porque nós não somos mais uma igreja. Uma igreja não tem a placa que nós temos lá fora, nem essas que nós temos aqui dentro. Uma igreja não tem isso. Então, irmão, sempre que você recebe uma palavra sobrenatural, né, vem sobre as ondas. Não espera que o vento sopre a favor, não. Dentro de você, você recebe a paz, a testificação, a graça de Deus, e vai nessa tua força, varão valoroso. Não fique esperando apoio. Já tive aqui um pastor que veio da Maranata, e o homem, quando chegou aqui, caramba, eu nunca imaginei que um pastor, no bom sentido, sem zombaria alguma, um coroinha, quando a gente olha assim, diz assim: esse homem perdeu a vida dele inteira dentro da Maranata, já era, já está ultrapassado. Enquanto eu estava com aquela visão natural, o Espírito de Deus vem e fala assim, mostra que o homem tinha raízes curtas, mas tinha raiz. Existia dentro dele um conteúdo que Deus queria trabalhar. E Deus falou para ele: você tem que tomar uma decisão. Ele falou: não, estou orando, vou tomar uma decisão. Tá. Na outra semana ele apareceu na igreja. Falei: e aí, irmão, como é que está? Firme? Pastor, estou firme, mas a minha esposa falou: não é possível que agora, depois de 25 anos de Maranata, você quer dividir a nossa família indo para outro ministério. Eu não vou de jeito nenhum. A filha dele cantava no coral, a outra tocava piano, a mulher fazia não sei o quê. Imagina agora largar tudo e vir sentar no banquinho da Geração Jesus Cristo. Tem pessoas que entendem que esse banquinho vale mais que a sua própria vida. Mas são muito poucos.
Aí, resultado, eu tô orando, quando ele falou, tô orando, eu falei, já era, esse homem já era. Aí passou-se mais alguns poucos dias, Deus mostrou que ele já era. Ele tinha que ter tomado uma decisão rápida, Deus mostrou que ele já era. Quando ele veio falar comigo depois de poucos dias, eu falei, não, esquece, não dei nem papo, nem perdi meu tempo com ele. Pela porta que ele entrou, ele saiu e foi-se, e está lá morto até hoje. Então, irmão, tem pessoas que quando são chamadas a um sobrenatural, não aceitam. Quantos irmãos aqui começaram a ouvir as mensagens e a sua mulher passou logo de mão na frigideira? Pelo menos 50% da igreja. E quantos não foi o contrário? Que a mulher começou a ouvir a mensagem e o marido disse, eu vou te abandonar. Que ministério é esse? Que a primeira guerra que ele suscita é dentro da família. Esse não é um ministério comum. Porque as pessoas que estão em outros ministérios estão vivendo com a sua família em plena paz e harmonia. Os que vêm para cá, sua família fica um pandemônio, né? Fica um inferno dentro de casa, não é, irmão? Pois é, sempre que você receber uma palavra sobrenatural, os ventos contrários vão soprar. Agora, o que Pedro fez? Começou a afundar, reparando na força do vento, teve medo. Muita gente é assim, irmão, recebe uma palavra de Deus, vem para o sobrenatural, ele está olhando para Jesus, está andando sobre as águas, daqui a pouco ele dá uma piscadinha assim para o lado, porque teve uma onda mais forte, olha para o outro lado, teve um vento mais forte, e começa a perder o foco de Jesus, e esquecer da palavra que o fez caminhar sobre as águas. Aí já era. Você tem que ser fiel até a morte. Se você recebeu uma palavra, trilha ela até... Se você recebeu uma palavra, não se a tua cabeça inventou uma palavra. Tá, irmão? Quando a nossa cabeça inventa uma palavra, no primeiro questionamento, nós estamos largando tudo. Quando realmente nós recebemos uma palavra, nós encaramos o mundo inteiro. Agora, quem não recebe do Senhor, não vai adiante. Então, quando se recebe uma palavra, as ondas são contrárias, o vento é contrário, e muitas pessoas, na hora de viver o sobrenatural, acaba desviando os olhos de Jesus. E aí diz, reparando na força, teve medo, começou a afundar, gritou, salva-me, verso 31. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não gritou isso para todos. Isso aqui ficou sabido depois, porque o próprio Pedro falou. Quando Pedro andou sobre as águas, não se sabe a que distância ele andou, mas andou sobre as águas. Quando Pedro está afundando, Jesus imediatamente vai, estende a mão e pega ele. Os que são ousados, meu irmão, também são socorridos em tempo oportuno. Os que são ousados também são socorridos em tempo oportuno. Soldado valente que morre no campo de batalha é ressuscitado. Soldado frouxo que morre no campo de batalha deixa morto, não presta para nada. Mas o valente que cai no campo de batalha, Jesus traz ele de volta. Não, ele caiu, mas eu vou trazer ele de volta. Vai ver, vou dar a vida a ele de novo. Ele vai vencer mais 10 milhares. E cada vez que ele cai, Jesus traz de volta. Porque sabe que pode contar com ele. Amém, irmão? Então, teve uma coisa que Jesus sussurrou no ouvido de Pedro. Homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Aí, sabe o que aconteceu aqui? Sabe o que Pedro aprendeu?
Pedro, quando está andando sobre as águas, ele está na fé, ele está olhando para Jesus, ele está na fé. De repente, ele é invadido, quando ele vê o vento, sente o vento e vê a onda, ele é invadido por um sentimento de dúvida. Aí vem Jesus e completa a missão na vida de Pedro. Homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Aí Pedro parou depois e disse, aquele sentimento que eu tive é de dúvida. Eu não posso deixar aquele sentimento prevalecer. Sabe o que aconteceu? Pedro nunca mais teve dúvida. E tem pessoas dentro da igreja que caminham sempre sendo afligida pelos sentimentos de dúvida, porque ainda não aprenderam a discernir ele. Na queda de Pedro, ele teve uma lição poderosíssima. Ele passou a discernir nele qual era o sentimento de dúvida. E ele passou a banir aquele sentimento. Ele passou a saber como lidar com aquele sentimento, banindo a dúvida e vivendo da fé. Foi o que foi. Pedro foi o que foi. Agora, tem pessoas dentro das igrejas, dos ministérios, que quando surge uma situação na vida das pessoas, elas até dizem assim, não sei se eu não estou crendo, não sei se está me faltando fé. Sabe por quê? Porque não tiveram a lição de Pedro. Elas nem sabem o que é um sentimento de dúvida. Depois que você sabe o que é um sentimento de dúvida, meu irmão, você consegue vencer a sua própria incredulidade. É uma lição muito poderosa. Muito poderosa. Alguns têm que caminhar muito para discernir isso. Pedro, devido à sua ousadia e intrepidez, viveu uma situação e recebeu essa lição direta do alto. Mas na frente, depois você vai ver Jesus dizendo, eu vou a Jerusalém. E Pedro é um cara ousado. Ele diz assim, não, Senhor, não vai acontecer isso contigo. Mas Pedro, eu tenho que ir, não. Até que Jesus diz, é para trás de mim, Satanás, né? E todos nós... Pedro ali não entendeu o projeto. Tem pastor mais ousado que diz, está vendo, irmão? Pedro ali estava endemoniado. O diabo estava em Pedro e ele está tentando dissuadir Jesus da sua missão. Tem pastor que chega ao ponto de pensar isso. Cá entre nós, meu irmão, Pedro era um homem tão ousado, que ousou ir até Jesus e ter esse papo. Cadê os outros discípulos? Não tinha ousadia nenhuma. Eles eram inertes. Tu vai a Jerusalém? Você entrega na mão dos pecadores? Tá bom. Me dá um pedaço de pão aí que eu estou com fome. A diferença, meu irmão, é com quem é ousado, quem é intrépido. Quem é ousado, quem é intrépido, pode até cometer os seus erros, mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ter afundado naquela água não destruiu Pedro, o edificou 10 vezes mais. Ouvir de Jesus, para trás de mim, Satanás, não o traumatizou, o transformou em um homem de muito mais valor. Pedro negou Jesus 3 vezes. Que Pedro? Um cara ousado, que enquanto todo mundo fugiu, ele foi acompanhando e vendo o que ia acontecer. Veio a primeira situação, não conheço esse homem, não sei quem ele é, nunca estive com ele. Quem foi que negou Jesus 3 vezes? Um homem ousado, que enquanto todos fugiram, ele estava lá acompanhando. Negou? Negou. Tá. Tem pessoas, meu irmão, que tem tanto valor. Eu não posso completar essa frase. Você já sabe. Eu não tenho palavras para completar ela, mas você sabe. Tem pessoas que têm tanto valor, que mesmo que esteja vivendo no negativo, Deus ainda prefere contar com elas do que contar com outros.
ousadia, intrepidez, né? Se o Senhor é Deus, segui. Se Baal é Deus, seguiu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Determinações que fazem muita diferença, né? Então, aqui ainda diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Caramba! Entraram no barco, cessou o vento? Você tem que entender, meu irmão, que às vezes o vento está sobrevivendo só para provar a sua fé. Mas assim que tu conseguir se juntar ao Senhor, no mesmo barco que Ele, acaba o vento. Aquele barco ali pode representar muita coisa, aí vai da sua memória, daquilo que o Espírito Santo quiser ministrar à sua vida. E aqui ainda diz: então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Então, irmão, tem palavra sobrenatural na sua vida? Então te prepara para ventos contrários. O vento vai soprar, as ondas vão bater, mas o Espírito de Deus vai trazer à sua memória uma frase: faremos o que nunca foi feito e veremos o que nunca foi visto. Quem faz sempre as mesmas coisas, vê sempre os mesmos resultados. Quem quer ver resultado diferente, tem que fazer coisas diferentes. Quando os pessoais da culinária, né? Agora está em moda aí, os camaradas têm até programa na televisão. Eles fazem aquela massa, ovo, farinha de trigo, leite, não sei o que. Um dia alguém cisma assim: vou fazer uma coisa diferente. Aí pega uma coisa que ninguém usa na massa e joga lá. Daqui a pouco todo mundo está dizendo: caramba, que massa boa, né? Vocês gostaram? Gostei. Aí o cara diz assim: opa, tem um segredo, vou ficar rico. Porque ele ousou fazer uma massa com um ingrediente que ninguém faz, todo mundo faz o comum. Todo mundo faz o tradicional. Massa de pão, é daquele jeito. Aí vem um camarada e inventa uma outra massa de pão. Todo mundo gosta do produto dele. Aí ele se torna um distribuidor exclusivo. Você já viu como é que as pessoas enriquecem vendendo arrebite? Você já viu que as pessoas enriquecem vendendo alfinete? Você gostaria de cultivar uma horta de orégano? Não, pastor, esse negócio de vender orégano não é comigo, não. Sabe quanto custa o quilo do orégano? R$30.000. Não, pastor, mas eu compro no mercado. Eu sei, você compra 1 grama? Quanto você paga naquela 1 grama? O quilo do orégano custa R$30.000. Ninguém quer conservar, ninguém quer. Você quer cultivar alpiste? Ah, pastor, eu não. Eu vou cultivar alpiste? Deixa outros fazerem isso. Eu sei, os que cultivam alpiste já não tem mais aonde botar dinheiro. E tem mais, nós nem comemos alpiste, apenas alimentamos os nossos pássaros. Pessoas que resolveram fazer coisas diferentes e tiveram resultados diferentes. Tem gente que diz: não, isso aqui dá muito trabalho. É justamente. O que dá muito trabalho ninguém quer fazer, quem faz se dá bem. Orar é desgastante, dá trabalho, mas é a tua ousadia na oração que vai trazer resultado. Estudar é desgastante, dá trabalho, é a tua ousadia no estudo que vai trazer resultado. Jesus, quando se manifestava a mim, ele dizia assim: olha, assim te diz o Senhor, tem uma grande obra na tua vida, mas come Bíblia. Deus usava essa expressão, come Bíblia. O profeta não poderia dizer: ó, o Espírito Santo está dizendo, estude a Bíblia. Não, o Espírito de Deus está dizendo, come Bíblia.
eu fui para a Bíblia como ninguém da minha geração foi. Enquanto eles saíam aos domingos para a praia e para o futebol, eu ia para a escola bíblica. Enquanto eles saíam no sábado para a MPB, para os shows do Maracanã, eu ficava em casa lendo Bíblia, de 8 da manhã a 8 da noite. E eu passava, como eu passava na rua, e via os meus irmãos jogando vôlei, futebol, eu via. Mas quem faz coisas diferentes tem resultado diferente. Aos 33 anos de idade, Jesus virou para mim: vai para a tua casa e funda a minha igreja. Eu vou te prosperar, não vai te faltar nada. Eu vou suprir tudo. Aí muita gente hoje diz assim: e o pastor tem 2 carros, né? Não olha para o meu presente não, irmão. Olha para o meu passado. Ninguém tem presente se não tiver passado. Faça coisas diferentes, meu irmão, e tu vai ver resultados diferentes na tua vida. Sai dessa mesmice. Acordei cedo, sabe como é, irmão? Tem que ganhar um pão de cada dia. Ralei pra caramba, ainda fui para a igreja. É dia de igreja? Que tal você começar a se preparar para apresentar-se diante do teu Deus desde manhã, quando você acorda? Que tal você começar a sacrificar um dia do teu salário para o teu Deus? Para ao invés de você chegar quebradão, cansadão aqui, com a mente cansada, sem captar nada, a ciência já diz que de tudo que nós ouvimos, nós conseguimos guardar 10%. Uma mente cansada, então, não guarda nem 2%. Preserve a sua mente no dia de estudo. Preserve a sua mente no dia de culto. Sacrifica o teu conforto. Se eu não trabalhar hoje, caramba, eu não vou poder comprar aquela pizza de banana. Então fica sem comer a pizza de banana. E dá a tua mente sadia para Deus acrescentar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmão?